Não se fala em outra coisa nas últimas semanas a não ser os balanços das grandes empresas brasileiras de capital aberto, não é verdade? Em especial, tem uma dessas empresas que está gerando uma expectativa gigantesca e que não sai da boca do povo, que é o Banco do Brasil. Mas o que é preciso observar especificamente um balanço para entender se aquela empresa faz sentido para a nossa estratégia, pensando, é claro, no investidor que foca em dividendos e que também vise o longo prazo nos investimentos. Eu sou Felipe Ruiz, um dos fundadores e co-CEO do AGF, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar passo a passo quais são os principais números que o investidor focado em dividendos precisa analisar num balanço para tomar assim decisões mais consistentes. Afinal, mesmo que a temporada de balanços do segundo trimestre já esteja quase chegando no fim, um bom investidor ainda vai olhar com calma todos esses números para assim poder tomar as decisões mais acertadas. Antes de mais nada, só queria deixar um recadinho aqui para vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje para sair a tempo antes da divulgação dos resultados do Banco do Brasil. Então, como você vai ver, eu não vou conseguir trazer detalhes sobre o banco como exemplo. Mas não se preocupa, que vai ter análise do Banco do Brasil para vocês com certeza, principalmente agora depois da divulgação do resultado. Aqui no nosso canal, nessa sexta-feira, dia 15 de agosto, vai rolar uma live aberta com sócios para a gente falar sobre os resultados do Banco do Brasil. E o conteúdo, é claro, vai ficar gravado para quem estiver vendo esse vídeo poder acompanhar depois. É só você procurar no nosso canal. Bom, então vamos lá. Um balanço é como, vamos dizer, um raio-x completo de uma empresa. Ele traz informações que vão desde a receita até o lucro líquido, passando por margens, endividamento, fluxo de caixa, investimento, entre tantos outros pontos que você pode observar. Para um investidor que foca em dividendos, essa é uma das ferramentas mais importantes para você poder diferenciar uma boa pagadora de dividendos e que tem esse pagamento de forma sustentável de outra que distribui muito hoje, mas que pode ter problemas amanhã. E por que eu digo isso, né? Dividendos, eles são uma consequência. Eles vêm depois que a empresa já gerou toda a receita, já pagou os seus custos, honrou todos aqueles compromissos financeiros que ela tem e ainda assim sobrou lucro. Então, se você quer viver de dividendo no longo prazo, você precisa garantir que essa engrenagem continue girando de uma forma saudável e sustentável ano após ano. Existem alguns pontos-chave que a gente vai precisar olhar em cada balanço que for divulgado. E eu vou detalhar para vocês cada um deles aqui para que você consiga entender se uma empresa está caminhando na direção certa para seguir pagando bons proventos para você. Então são eles: crescimento no faturamento, EBITDA e margens, lucro líquido, endividamento e o payout, que é a relação entre os dividendos e o lucro gerado. No final, eu também vou te explicar a importância das datas COM e EX para quem está pensando em comprar ações com base no pagamento de dividendos. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo crescimento do faturamento. Esse é o valor bruto de tudo que a empresa vendeu, já descontados os impostos sobre as vendas e devoluções. Ele é muito importante porque é ele que vai te mostrar se o negócio de fato está crescendo ou se ele está estagnado ou, pior ainda, até encolhendo, né? Um faturamento crescente de forma consistente acaba sendo um ótimo sinal, um indicador de que a empresa está conseguindo ou manter ou até ampliar sua participação de mercado. Mas aqui entra um alerta para você. Nem sempre um aumento de faturamento ele vai significar um aumento de lucro para essa companhia. Muitas empresas conseguem, inclusive, vender mais, mas com margens menores, o que acaba reduzindo a rentabilidade. Por exemplo, um banco ele pode aumentar sua margem financeira com mais empréstimos, mas se a inadimplência subir, esse aumento pode virar um problema maior no futuro. E é justamente por isso que a gente nunca vai olhar para o faturamento ou para a receita isoladamente. Ela é apenas o ponto de partida e está longe de ser a conclusão. O segundo indicador que eu queria trazer aqui para vocês é o já conhecido EBITDA, ou EBITDA, que significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E acaba sendo muito usado principalmente pela indústria, né, empresas no geral, mas não por instituições financeiras. Na prática, o EBITDA ele te traz uma aproximação de quanto que a empresa gera de caixa apenas com as suas operações. Ele é um grande indicador de eficiência, vamos dizer assim,
já que uma empresa com margens EBITDA altas, estáveis e previsíveis, ele consegue tipicamente manter as suas operações de uma forma saudável, e assim ela acaba tendo mais espaço para distribuir lucro sem prejudicar o reinvestimento. Se o EBITDA se mantém forte, mesmo em momentos de juros altos ou desaceleração econômica, acaba sendo um indicador de resiliência para essa empresa. E que também os dividendos acabam tendo boas chances de continuarem sendo pagos. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer é, claro, é o lucro líquido. Isso é até óbvio de alguma maneira, já que ele é o resultado final depois que todos os custos, despesas, impostos, etc. foram descontados, mas é a partir do lucro, justamente, que vai se calcular o payout, ou seja, o percentual a ser distribuído em dividendos. E aqui é importante olhar a consistência dessa geração de lucro. Uma empresa que lucra muito em um trimestre e pouco no outro, ou nada no outro, ela acaba não oferecendo previsibilidade para o investidor. É justamente por isso que é importante você olhar para trás, olhar o histórico dessa empresa também, e não só o resultado de um balanço de forma isolada. Aqui no AGF, por exemplo, a gente sempre gosta de analisar séries históricas de lucros. Você pega as empresas Best, por exemplo, elas tendem a apresentar lucros mais estáveis, justamente porque elas atuam em setores menos voláteis. Bom, o próximo ponto que eu quero trazer é o endividamento de uma companhia, que também é outro indicador só válido para indústrias, né? Não serve para banco. Aqui a gente analisa não só o quanto que a empresa deve para os seus credores, mas se essa dívida é saudável em relação à capacidade de geração de caixa dela. E aqui o indicador mais usado para medir o endividamento é o famoso dívida líquida sobre EBITDA, que você já conhece. Uma relação baixa desse indicador indica geralmente que a empresa poderia quitar suas dívidas rapidamente se ela precisasse, enquanto uma relação muito alta acende um alerta. Empresas muito alavancadas, elas podem até pagar dividendo alto por um tempo, mas elas correm o risco de ter que cortar ou suspender esses pagamentos em algum momento, justamente para priorizar o pagamento dessa dívida. E isso acaba muitas vezes pegando muita gente de surpresa, né? Afinal, a gente não quer ficar sem os nossos dividendos. Por fim, eu vou falar um pouco para vocês do payout, que nada mais é do que o percentual do lucro a ser distribuído para os acionistas. O payout sustentável geralmente fica em torno de 30% a talvez 50%, 70%, e muito dependendo do setor e do estágio da empresa. Se o payout for muito baixo, isso pode indicar que a empresa está priorizando reinvestimentos, o que pode também ser bom para o crescimento, mas um pouco menos interessante para quem busca renda no curto prazo. Já um payout muito alto, ou acima de 100%, ele pode representar o oposto, né? Ele pode ser insustentável no longo prazo, a não ser em alguns casos pontuais em que a empresa tem caixa extra para fazer essas distribuições. Bom, por fim eu queria explicar para vocês uma coisa que quase sempre perguntam para a gente aqui no AGF. O que são as DatasCon e DataX, afinal? Né? Muita gente ainda faz uma confusão com esses conceitos e não tem motivo, você vai ver. A DataCon é o último dia em que, se você comprar aquela ação, você ainda vai ter direito a receber o dividendo que foi anunciado. Já a DataX, que é um dia depois da DataCon, é quando você deixa de ter esse direito. Ou seja, comprando nesse dia, você não tem mais o direito a receber esse pagamento. Aliás, muita gente acaba cometendo o erro, né, de querer comprar uma ação só para pegar o dividendo e acaba fazendo isso meio que sem avaliar se o preço pago realmente compensa ou não. E aqui é importante você saber que no dia seguinte à DataCon, ou seja, na DataX, o valor da ação costuma cair na mesma proporção do dividendo pago. E o investidor que acabou comprando só por conta desse dividendo, ele pode acabar ou no 0 a 0 ou até mesmo no prejuízo, se não estiver dentro de uma estratégia de longo prazo. Enfim, resumindo tudo que a gente falou aqui, quando você for olhar para o balanço de uma empresa para entender se aquela companhia pode ou não ser uma boa opção para a sua estratégia de dividendos e mirando, obviamente, o longo prazo, você precisa de toda maneira verificar se a receita dessa empresa está crescendo de uma forma consistente, se o EBITDA e as margens estão em níveis sólidos, se o lucro líquido tem mantido uma estabilidade ao longo de um histórico, né, nos últimos anos, se o endividamento
está controlado, não está crescendo, e se o payout está num nível saudável e num nível autossuficiente para gerar bons resultados em termos de dividendos. Se todos esses pontos estiverem positivos, esse acaba sendo um sinal excelente de que a empresa deve seguir entregando bons dividendos para os acionistas. Empresas de setores best, como energia, saneamento, telecom, muitas vezes apresentam exatamente esses mesmos padrões que a gente falou aqui. Olhar para o balanço com essa lente, dessa forma exatamente, vai te ajudar a identificar quais dessas empresas realmente vale a pena para estar na tua carteira de dividendos no longo prazo. Aqui no AGF, no nosso aplicativo, você encontra análises completas dos balanços de todas as empresas que fazem parte da nossa estratégia. Além, é claro, de várias outras ferramentas, como por exemplo o raio-x das empresas de capital aberto, que é algo que ajuda você na sua avaliação e na tomada de decisão. O link para baixar o nosso aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com outros investidores e não deixa de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos. Lembra também de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações e aprender como investir com foco em dividendos de uma forma segura, consistente e previsível. Eu fico por aqui e te espero ver no próximo vídeo. Um abraço, até lá, valeu!